eu vou estar falando de Romanos capítulo 12. O livro de Romanos é a maior carta doutrinária de Paulo. É a maior carta, acho que, se não me engano, é uma das maiores ou a maior carta doutrinária de Paulo. Então, Paulo, quando escreve aos Romanos, Paulo está escrevendo a vários grupos de pessoas. Isso já foi falado aqui, mas a gente está relembrando para ter um ponto de partida. Então, Paulo está falando aos gregos, Paulo está falando aos romanos, Paulo está falando aos judeus, Paulo está falando aos gentios, e Paulo está falando para a camada mais pobre daquela sociedade. Então, há uma celeuma, né, de questões, de pessoas, de entendimentos, de compreensões, de convicções, e é esse ambiente que Paulo está ensinando, pregando, advertindo, corrigindo. E muitas das falas de Paulo sempre começam com algumas interjeições. E quando eu falo interjeições, são exclamações que Paulo muitas vezes começa, ou perguntas, ou indagações. As discussões de Paulo geralmente começam dessa forma. Em alguns textos que você vai ver em Romanos, Paulo começa usando às vezes uma interrogação, usando às vezes uma exclamação, não é? Paulo faz muito uso disso. E aqui, em Romanos capítulo 12, semana passada a gente ouviu, né, o pastor pregando sobre as respostas de Deus, sobre o que ele vai fazer, lá em Romanos capítulo 11. Deus está dando respostas ao que ele vai fazer com o povo de Israel. E hoje nós vamos falar sobre uma vida de transformação. Romanos capítulo 12. Amém? Eu vou orar com você antes de começar a pregar, para que o Senhor abra a nossa compreensão, para que a gente entenda de fato o que a gente está fazendo aqui, hoje, nessa manhã, e para que Deus, de fato, venha edificar a sua vida através da sua palavra. Amém? Senão não faz sentido o que nós estamos fazendo aqui todas essas semanas, pregando sobre Romanos. Espírito Santo de Deus, o culto não é sobre mim, Senhor, é sobre você. Então eu não estou preocupado, Senhor, aqui em impressionar pessoas nem agradar ninguém. Até porque eu não estou aqui, Senhor, diante de plateia. Eu estou diante de homens e mulheres que buscam do Senhor, Pai. Assim eu creio. A edificação do seu Espírito. Buscam do Senhor, Pai, uma palavra de alinhamento, uma palavra que traga vida, que traga maturidade, que traga a compreensão do Evangelho de Jesus. E eu oro, Pai, para que essa manhã o Senhor venha abrir os nossos olhos, para que a gente possa enxergar, para que a gente possa ver primeiramente o Senhor, nós possamos enxergar o Senhor, e segundo, para que a gente possa alcançar a compreensão daquilo que o Espírito Santo quer gerar em nossa vida, quer gerar em nós nesse tempo. E eu oro, Senhor, para que esse ambiente continue sendo permeado pela presença do Teu Espírito, sendo tomado pela presença do Teu Espírito, Senhor. Que as nossas mentes estejam cativas, Senhor, a Ti. Que o nosso coração se submeta em humilhação diante do Senhor. Tira de nós o orgulho, tira de nós a arrogância, tira de nós a soberba, a vaidade, todo e qualquer sentimento de altivez. Caia por terra agora, Senhor. Nós nos humilhamos diante de Você, Senhor. Nós nos humilhamos diante de Você, diante da Tua palavra. Submetemos a nossa vida à Tua palavra. Submetemos o nosso intelecto à Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, revela-se a nós, Pai. Revela-se a nós através das Escrituras. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos lá. Todos já estão com a Bíblia aberta, né? Aqueles que têm Bíblia, outros usam celular. Então vamos lá. Eu vou fazer essa pregação de forma bem expositiva, que eu me sinto mais à vontade. E o que é a forma expositiva? Nós vamos lendo, nós vamos comentando a Bíblia. Nós vamos lendo e nós vamos comentando, explanando, né, sobre o texto. Então vamos lá. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional.
E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui, irmãos, o que Paulo está dizendo é o seguinte, quando ele fala de sacrifício vivo. Paulo está tentando de alguma forma fazer com que os romanos eles lembrem de todo o sacrifício que Jesus fez, de tudo aquilo que Jesus fez em sacrifício pela humanidade. E aí Paulo está dizendo o seguinte, olha, os nossos olhos precisam estar voltados para Cristo. Nós precisamos enxergar Cristo. Cristo precisa fazer parte do nosso cotidiano. Nós precisamos lembrar do sacrifício de Jesus todos os dias. E por isso nós precisamos oferecer o nosso corpo também como sacrifício vivo diante do Senhor. Ah, mas eu vou ter que me sacrificar e morrer? Não. Quando ele fala de sacrifício vivo, é você de fato, no seu cotidiano, na sua vida, no dia a dia, você fazer presente as ações de Deus em prol da sua vida. Todos os dias o Senhor precisa ser lembrado pelo que Ele é, pelo sacrifício, pelo que Ele representa. Isso é algo cotidiano. E aí Paulo ele vai falar, mas transformai-vos e não vos conformeis com este século. Ou seja, irmãos, nós vivemos uma realidade de um mundo tendencioso, com várias ideologias, várias filosofias. O mundo estabeleceu um padrão. O mundo hoje estabeleceu um padrão. E parece que as pessoas precisam se adequar a esse padrão para sobreviver em sociedade. Não? E aí, em contrapartida, Paulo vem diante dos romanos e fala, diante daquelas pessoas, olha, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação, ou seja, a transformação, a mutação, a metamorfose, a metanoia. A mente precisa mudar, a estrutura precisa mudar, a natureza precisa mudar, o meu comportamento, as minhas ações, a minha postura, ela precisa mudar. Com que objetivo isso? A gente vai chegar lá. E quando ele fala de, eu me apeguei muito à palavra metamorfose, porque tem a ver com meta, né? Mudança, morfos tem a ver com forma. Então, mudança de forma. O formato precisa mudar. E eu lembrei daquele bichinho lá da lagarta que vira borboleta, né? Sensacional isso, como a natureza faz, né? A gente olhando assim racionalmente, cara, como uma lagarta, que tem uma estrutura totalmente diferente, ela pode se transformar em uma borboleta. São dois corpos totalmente distintos, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas acontece a metamorfose. Porém, a metanoia precisa acontecer na nossa mente. Amém? Quando descobriram a palavra metanoia, queridos, nossa, foi fantástico. Igreja metanoia, congregação metanoia, banda metanoia, tudo era metanoia. Tudo era metanoia para lá, metanoia para cá. As pessoas, quando descobrem uma palavra nova, colocam lá o nome na igreja. Né? E não é sobre isso, irmãos, é sobre nós. É sobre nós. É sobre mudança. Então, quando ele fala transformai-vos, mudança de mente, mudança de postura, mudança de estrutura. Para quê? Para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a minha mente, os meus conceitos precisam mudar. Eu não posso aceitar mais, submeter a minha vida às tendências, às filosofias, às ideologias desse mundo. A minha vida, ela precisa se transformar. Os meus conceitos precisam mudar. E existem três processos. Primeiro, a vontade de Deus ela é boa. Segundo, a vontade de Deus ela é agradável e ela é perfeita. E quando fala de vontade de Deus perfeita, é porque ela não tem defeito. Ela não tem defeito, sabe? Ela não é deformada, ela não é deficiente. A vontade de Deus ela é perfeitíssima, ela é ortodoxa, ela tem uma linha reta de aplicação na nossa vida. Mas eu preciso passar por esses processos. Eu preciso que a minha mente seja transformada.
eu preciso que o meu entendimento seja transformado, para que eu possa desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aí, quando Paulo começa a falar isso, olha, a transformação ela começa, primeiro você traga para a sua vida a experiência do sacrifício, vivo todos os dias. Depois você transforma a sua mente, tenha a sua mente transformada e experimente a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E aí o Paulo ele sai daí e vem para os dons. Ele vai falar sobre os dons, sobre o devido uso dos dons espirituais. Vamos lá. Do 3 em diante, versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um só corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos somos em um só corpo, em Cristo, e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que me foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Amém? Amém. Então vamos lá. Primeira coisa que me chama a atenção no versículo 3 é o seguinte: que cada um dentre vós não pense de si mesmo além do que convém. Paulo está dizendo o seguinte aqui: olha, que os teus pensamentos sejam equilibrados, que os teus conceitos eles sejam equilibrados à medida da fé. Não é? E o grande problema, irmãos, é que muitas vezes nós queremos nos colocar no lugar de Deus. Nós queremos pensar como Deus. Nós queremos agir como Deus. E nós não vamos agir e nem pensar como Deus pensa. Porque os pensamentos do Senhor eles são maiores do que o nosso. Bem maiores do que o nosso. Porém, existe algo chamado equilíbrio. Conceito vem de pensamento. Tudo que você pensa se transforma num conceito. Quando a gente fala assim, uma pessoa preconceituosa, é uma pessoa que já tem pensamentos pré-estabelecidos. Certo? Já tem pensamentos, já tem opiniões pré-estabelecidas, já tem opiniões formadas sobre determinado assunto, sobre determinada questão. E aí Paulo alerta aqui no seguinte: olha, não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, com equilíbrio, segundo a medida da fé que Deus partiu a cada um. Irmãos, nós temos muitos membros do corpo, mas nem todos exercem a mesma função. Exercem. A cabeça faz o papel da mão? Não. Isso é na literalidade. O pé faz o papel da cabeça? Não. O braço faz o papel da perna? Não. Mas todos funcionam na sua medida. Todos cooperam, correto? Para a organicidade, para que a coisa ela funcione realmente de forma orgânica na igreja. Porque nós somos um organismo vivo. Ou pelo menos é assim que tem que ser. Então Deus dá a cada um a ferramenta que é necessária. Então assim, se o irmão Joel ele é bom em embolsar a parede, ele vai pegar uma colher de pedreiro. Se o outro irmão é bom na enxada, ele vai ganhar uma enxada. Se o outro é bom de pá, ele vai pegar uma pá. Se o outro é bom de consertar a parte elétrica, é o eletricista. Então cada um vai fazer o seu trabalho. Somos membros de um mesmo corpo com funções específicas, mas quando Paulo está falando especificamente de dons, o que ele está falando é o seguinte: olha, vamos fazer a junção dos dons. Quando o nosso pensamento, quando os nossos conceitos estão equilibrados, nós vamos fazer essa junção dos dons com o seguinte objetivo: revelar Cristo. Revelar Cristo. Então não é o que eu sei fazer melhor do que você. Não é o que você faz melhor do que eu. Se você é cabeça, se você é pé, nós temos a mesma importância no corpo.
Se você ensina, você tem a mesma importância de quem prega. E ele vai detalhando aqui, se o teu nome é ministério, dedique seu ministério. Quem ensina, se esmere, se aprofunde no ensino. Eu conheço pessoas aqui que são, olha, no nosso meio, que caminham com a gente, eu não vou citar nome aqui para não expor ninguém, que são muito inteligentes, que falam sobre qualquer tema, sobre qualquer assunto, mas eles não ensinam. Eles são obrigados a ensinar? Não, mas aquele que realmente entende que precisa ensinar, ele tem que se esmerar para ensinar, ou seja, ele tem que se dedicar totalmente a aprender para ensinar. E aí ele fala sobre aquele que exorta, faça com dedicação, Então, até para exortar, a gente tem que ser dedicado, viu, Antônio? Quando você estava nos exortando aqui pela manhã, isso está dizendo para mim o seguinte: você tem zelo pela presença, você tem zelo. Então você exorta porque você se dedica a estar aqui todas as manhãs orando ao Senhor. Então você pode falar com propriedade sobre isso, porque a sua vida está aqui todas as manhãs queimando. A de cada um de vocês que estão aqui se reunindo para orar às 8 horas da manhã. Então, a gente até para exortar, a gente tem que se dedicar. Vamos lá. Vamos seguir. E mais à frente, esse texto, irmão, Romanos 12 é um texto muito conhecido. Eu já ouvi essa pregação desse texto aqui inúmeras vezes. E cada vez que eu escuto uma pregação, eu aprendo uma coisa diferente. Só que hoje eu estou pregando Romanos 12. Então, assim, eu me sinto feliz em estar falando sobre o Evangelho de transformação. Eu me sinto feliz falando sobre isso, porque o Evangelho ele tem poder para transformar. Paulo está falando aqui especificamente, não é para leigo, não, ele está falando para pessoas cultas, pessoas questionadoras. Ele não está falando para um público qualquer. Por isso, a carta de Romanos, ela tem um peso teológico muito forte. A carta de Romanos tem um peso teológico violento. Porque Paulo ele faz muito uso da razão para levar a compreensão. Paulo ele faz muito uso da razão, da racionalidade, para levar a compreensão. E vamos lá falar sobre as virtudes recomendadas por Paulo. Ele vai falar sobre amor, sobre generosidade, sobre esperança, sobre paciência, sobre vencer o mal com o bem. Ele vai falar sobre tudo isso, sobre perseverar em oração. Ele vai dando conselhos práticos. Interessante que todos os verbos que Paulo utiliza aqui estão no imperativo. Alegrai-vos, ele começa falando aqui, amai-vos, regozijai-vos, compartilhai, abençoai. Ele vai usando sempre o verbo no imperativo. É uma ordem, é uma ordenança. Ele emprega sempre mais ou menos umas 10 vezes. Então vamos à leitura. O amor, a partir do versículo 9: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-se ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraterno, preferindo-vos em honra uns aos outros. Queridos, não ame, não diga que ame uma pessoa. É muito sério quando você olha para a pessoa e fala assim: eu te amo. Tá? Porque o nosso, como Paulo está explicando aqui, que o amor ele tem que ser sem hipocrisia, isso é na literalidade, tem que ser sem mentira, sem falsidade. Essa semana a escola de trabalho pegou fogo, incendiou uma entrada de criancinhas pequenininhas. Na quinta-feira eu vim treinar aqui com os meninos, eles nem perceberam, eu estava com o vento enfrentado, porque foi muito difícil para tirar aquelas crianças do andar e tudo mais. Mas não é sobre isso que eu estou falando, não, sobre o incidente não. Estourou, sobrecarregou a rede elétrica e algumas salas no andar de cima, onde ficam as crianças menores, ela pegou fogo assim. O fogo é muito rápido, questão de segundos. E aí, quando foi no dia seguinte, na sexta-feira, teve uma reunião lá com toda a coordenadoria,
Universal, a educação foi lá e tal, fez aquele teatro, aquela palhaçada toda, mas o problema está lá. E eu me levantei da reunião, saí, como eu não concordei com o que estava sendo feito. Eu fui questionado, você sabe da reunião, saí, porque eu tolero hipocrisia. Não é isso que a gente vive aqui. Você está falando de amor lá, de coisas que as pessoas não entendem aqui, não sabem o que é isso. Porque se vocês realmente amassem essa realidade, a gente não viria essa coisa horrível daqui. Então vocês estão sendo hipócritas, literalmente. Por isso que eu me levantei e saí da reunião. Mas só você saiu, eu falei, sai de novo. Porque eu acredito e defendo as minhas convicções. Então, ou você é verdadeiro no que você faz, irmão, não importa muito para fazer. Mas não vem querer escrever uma realidade. Eu amo, eu faço. Seja sincero, seja verdadeiro. O discurso de amor hoje é muito fácil, é um discurso agradável, né? É bom falar de amor, mas viver o amor, você tem que estar disposto a amar. E tem aquelas pessoas que só querem receber amor, só querem ser amadas, mas não amam ninguém. Elas não fazem nenhum movimento, elas querem o tempo todo serem paparicadas, bajuladas, abraçadas. O tempo todo elas querem isso. Mas se pergunta se ela ama alguém, o coração dela está vazio, cara. Não consegue nem falar de amor. E uma grande hipocrisia, como ele fala aqui, na literalidade, é você falar que ama alguém simplesmente por falar. Porque é bonito o discurso, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu falo para vocês com sinceridade, eu uso o termo eu te amo para as pessoas que eu realmente amo. E as que eu não tenho tanta proximidade, eu não conheço, nas minhas orações eu falo, Senhor, gera amor no meu coração. Eu posso não gostar, mas eu tenho que amar. Né? Posso não gostar de A, B ou C, mas Deus derrama amor no meu coração. Eu tenho que amar esse desobediente. Eu tenho que amar esse desleal. Eu tenho que amar esse mentiroso. Né? Eu tenho que amar ele. Esse infiel. Eu não protejo amigo dele. Eu exponho. Até meus irmãos, se estiverem mentindo, eu vou expor eles. Eu não caminho de rede de proteção. Eu não caminho com isso. Eu e o Marco, a gente se conhece há 10 anos. Se ele tiver que me apertar, e ele estiver na razão dele, por qualquer motivo, ele vai me apertar. Antônio, pessoas que caminham comigo há mais tempo. Às vezes eu conheço um tempão também. Então são pessoas que têm condições de chegar e eu vou sentar e eu vou ouvir. Esses caras me amam, cara. Se eles não se interessassem com esse menino, o Tom foi um menino, que é um jovem ancião. Eu conheço ele há pouco tempo, mas parece que quando a gente senta para conversar, parece que eu conheço ele há mais de 20 anos. A gente conversa, e outros meninos também caminham mais próximos hoje comigo. Então, a gente está falando, irmão, de ser fraterno, amor, amigo, honrar a vida um do outro, sabe, da honra, honrar uns aos outros. Parece que se tornar honra, se tornou um artigo de luxo hoje no nosso meio. A gente não fala mais sobre honra, não fala mais sobre honra. Eu lembro que eu estava num sanhaço no final do ano passado para mudar, então minha casa lá estava passando um sufoco. O Wesley foi lá me ajudar, mesmo sem saber fazer as coisas, acaba passando parede lá, passando. Irmão, me ajudou muito. Sabe o que eu entendi com aquilo ali? Não, eu falei assim, irmão, ele pode até não estar fazendo direito, mas ele está honrando a minha vida. Ele está honrando a minha vida, ele está dizendo para mim assim, cara, eu te amo e eu vou te ajudar com o que eu sei. Eu vou te ajudar com o que eu sei. Então, esse cara, irmão, eu me arrebento, a gente está junto. Não estamos juntos de Satanás, não, ele está junto para qualquer situação. Porque o cara veio com a vida dele sem ter nada, mas estava lá me abençoando. E ele com a maior preocupação, está certo? Está certo, mas ele vinha e o empenho dele de fazer a coisa como tu viu lá na escola, chega aqui. Ficou até tarde da noite lá comigo, porque eu estava trabalhando, eu estava cansado, e ele foi lá e acabou comigo. E se eu citar aqui vários irmãos que já se doaram, abençoaram a minha vida de tantas formas, honraram a minha vida. Eu vou citar mais um aqui.
Um dia, eu tenho que falar, a gente estava aqui na igreja, não sei se a igreja se lembra. E aí a gente estava comentando sobre o passeio, eu lembro nessa época eu estava solteiro, tá? Eu solteiro aqui na igreja. Aí não, que a gente comenta assim, né? Parece que é farra, você não. Só para a gente poder finalizar sobre o que a gente está falando. E aí, a gente está falando sobre passeio, né? Para a gente passear. E a gente está falando sobre um determinado lugar, acho que em Friburgo, um lugar, né? E era 11 horas, mais ou menos, foi no fundo da manhã. Eu falei assim, do nada, ele falou, bora lá. Eu falei, achei que ele estava brincando. Irmão, foi Cíntia pegando a estrada ali, descemos perto, passear lá em Lumiar. Nunca esqueço disso, passei super agradável. A gente nem tinha programado nada, mas eu entendi que foi uma forma de honrar a minha vida e a vida da minha família. Sabe? Então são pequenas, a gente acha que são pequenas coisas, mas que se tornam grandes através dos gestos, das atitudes, das ações. Para ele pode não ter sido nada demais, mas para a gente que foi beneficiado, foi uma honra. Foi um gesto, uma atitude de, pô, cara, eu amo a tua família. Ele não tinha obrigação nenhuma de dizer para a gente para manter na vida dele. Ele não, vamos lá, vamos dar um passeio, vamos conhecer o lugar lá, vocês querem conhecer, vamos lá. E foi uma bênção. Entende, gente? Como é que funciona isso na prática? Honrar a vida um do outro, amar fraternamente. Eu não tenho que amar a panela, eu tenho que amar as pessoas indistintamente. Amém. Sabe como é que é? Eu tenho que amar meus amiguinhos de 40 anos, não. Dane-se! Eu tenho que amar as pessoas por quem elas são. Isso me infama. Porque esse amor, que se ali, ele fica preso em determinada circunstância, não é um amor verdadeiro. O amor verdadeiro, ele se estende. Perdoa até a força de expressão. Mas quando eu me sinto inflamado pelo Espírito, eu não quero nem saber, irmão. É dessa forma que eu vivo. Foi dessa forma que eu criei meus filhos. E é dessa maneira que eu vou morrer. Entendendo em Deus de fato o que é amar, o que é ser fraterno. Amor não tem a ver com bajulação. Porque quem te bajula não tem teu coração. Não seja um bajulador. Ame. Apenas ame. No zelo não sejais remícios, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, regozijai-vos, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Primeiro ele fala aqui no capítulo 11, no versículo 11, não sejais remisso, significa não seja negligente no zelo. Então assim, não vamos deixar ser negligente na forma de zelar, mas a gente precisa ser fervoroso no Espírito. Essas coisas que às vezes a gente está pregando, aí a Antônia fala, para de gritar, mas não, porque nós somos fervorosos no Espírito, né, Antônia? Então muitas vezes a gente se sente impelido, e aí o nosso tom vai aumentar. Às vezes quando eu via meu pai pregando, eu falava assim, caramba, você vai arrebentar a igreja toda. A gente foi lá no Jodafá, os irmãos lá da década de tantos anos, que nem lembram mais, ficavam lembrando de como meu pai pregava. Então assim, meu pai pregava, o pastor tinha que ficar segurando o pé dele, porque ele não se continha, né? Tamanho, como ele, assim, o espírito inflamava ele de uma tal forma que ele não se continha. Então eu em casa falava, está ficando maluco. Ele falava assim, cara, eu não tenho mais, ele falava para mim, eu não tenho mais nada nesse mundo. Eu digo que você entender isso, você vai ver por que eu prego dessa forma. Porque você ainda está preso às coisas desse mundo, eu não. Eu não tenho mais nada com isso aqui. E assim ele foi, até encontrar o Senhor. Fervoroso do Espírito, zelando, não sendo negligente. Compartilhar as necessidades dos santos. Interessante que ele fala nessa questão que você percebe ela em oração. Lá em 1 Tessalonicenses 5, 17 fala isso, né? Que nós devemos orar sem cessar. Compartilhar as necessidades dos santos, praticar a hospitalidade. Irmão, a hospitalidade é importante, o acolhimento. Hospitalidade tem a ver com reciprocidade. Tá? Acolhimento não é você dominar a pessoa, vou te acolher, vou te abraçar, a partir de agora eu vou dominar
amizade. Amizade, verdade. Ser amigo não é tornar uma pessoa escrava, seu escravo. Não. A amizade, ela tem um caminho de mão dupla. Tem que haver troca. E hoje o hospitaleiro, ele faz isso. Tem pessoas que são hospitaleiras por natureza. Você chega nesse lugar, em determinado lugar, ele já vai lá preparar na mesa. No interior tem muito disso, né? A pessoa mal te conhece, chega na casa dela, tem tanta farta, comida, de tudo, qualquer coisa. Você senta lá, come, bebe, e se deixar, deixa nem você ir embora mais. São pessoas hospitaleiras. Pessoas que acolhem. E é isso que Paulo está falando aqui. Ele está falando de serviço, está falando de generosidade. Abençoai os que nos perseguem, abençoai e não os amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Irmãos, eu sei que é um grande desafio abençoar quem te amaldiçoa, mas a gente tem que abençoá-lo sem vergonha, que amaldiçoa a gente tem que abençoar ele. Não se paga o mal com o mal, mas se paga o mal com o quê? Com o bem. Né? Então, muitas vezes, isso acontece muito no nosso dia a dia, no cotidiano. Parece que a tendência do mal, a pessoa que é má, é sempre se tornar pior. Parece que essa é a tendência do mal, é um paradigma. Quanto mais maldade, melhor. Né? Mas a gente entende que a gente precisa abençoar a vida dessas pessoas. A gente tem que ser maduro para entender, para ler essas situações e abençoar a vida desses irmãos, né? E não amaldiçoar. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Amém? E é isso, eu vou me alegrar e vou chorar com você, meu irmão. No dia que você estiver triste lá, passando por necessidade, por desafios, por dificuldades, eu tenho que estar chorando do teu lado. E quando você está feliz, eu tenho que estar lá. Às vezes é o contrário, né? A alegria eu suco, na tristeza eu procuro alguém para chorar comigo. Né? Quando está tudo bem, ele desaparece. Mas quando estou triste, eu preciso de um amigo para chorar do meu lado. Não é assim não, irmãos. A gente tem que estar junto na alegria, a gente tem que estar chorar junto e se alegrar junto. Simples assim, esse texto é muito literal, é muito prático. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. No 16. Em lugar de sermos orgulhosos, condescendei no que é humilde. Não sejais sábios aos seus próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Então ele está falando, tende o mesmo sentimento. Tende o mesmo sentimento. Sejam bondosos, sejam afáveis. Amem-se, confiem no Senhor. Estejam seguros do Senhor, mas que os sentimentos sejam o mesmo. E ele vai falando, em lugar de serem orgulhosos, soberbos, né? Orgulhosos, sejam humildes, sejam condescendentes uns com os outros. Aprendam a se humilhar e a ser, além de se humilhar, a gente também ser condescendente com o outro. Vamos lá. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçados por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tenha paz com todos os homens. Se possível, ele estabelece uma condição. Porque não é possível, muitas vezes, você ter paz com todos os homens. Mas se possível for, tenha paz. Porque tem sempre alguém que tira a gente da curva. Não tem como. Tem sempre alguém que traz inquietação. Tem sempre alguém que nos perturba. Tem sempre alguém que vem com esse intuito de tirar a nossa paz. Mas se possível for, tenha paz com todos, com esses irmãos também. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá de comer, se tiver sede, dá de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Irmão, Deuteronômio 32, 35,
fala sobre isso, olho por olho, dente por dente. Essa vingança que ele está falando aqui, ela não pertence a nós. A ira pertence ao Senhor. Deus se encarrega disso. A justiça de Deus se encarrega disso. Mas lá, na lei do talião, que a gente fala do Código Hammurabi, era assim: quando você cometia um crime, a tua punição era proporcional ao crime que você cometia. Então, se você matou alguém, você vai morrer. Se você esfaqueou alguém, você vai tomar facada também. Se você cortou o braço, teu bracinho vai ser cortado também. A punição era proporcional ao agravo. E aqui, hoje a gente não pode fazer isso não. Aplicar a lei do talião, olho por olho, dente por dente, osso por osso, fissura por fissura, né? A gente vê muito isso na Levítico, Deuteronômio, a gente está lendo sobre isso. Não, o Senhor deixa bem claro, a ira, a vingança, ela pertence a mim e não a nós. Então, se você estiver irado, raiva, indignado, não deixe o sentimento de vingança tomar o teu coração. Muitas vezes a gente quer fazer um serviço com as próprias mãos. Quando você é enganado, você é ludibriado, quando mentem para você, quando você confia em alguém, essa pessoa trai a tua confiança, né, de alguma forma, o desejo que vem no coração, o sentimento, o meu sentimento é a ira. E aí é difícil, né? Você falar assim, não, eu vou entregar para Deus. A gente quer resolver o problema, a gente quer fazer do nosso jeito. Vou pegar uma perna de 3, vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? Eu já ouvi um crente uma vez falando, nossa, eu estou amado aqui, cara, eu descarregava. Eu falei, cara, eu falei assim, rapaz, entendeu? Olha, entendeu o exemplo aqui, ó, mais perto da gente, né? E aí ele está falando aqui, ó, minha pertence a ira, a vingança, deixa comigo, eu vou resolver, né? Esse é o entendimento. Então, irmãos, a gente precisa amadurecer isso no nosso coração. Quantas vezes eu estou na escola, trabalhando, e aquelas crianças me iram. Eles me iram, me desafiam, me deixam às vezes, sabe? Eu falo, não, Senhor, preciso amar esses meninos, preciso amar essas crianças, preciso dar amor para eles. Se eu retribuir na mesma moeda, eu vou se tornar pessoas piores. E eu acho que esse é o olhar que Deus tem sobre nós, sabe? De não alimentar a ira no nosso coração, a cólera dentro de nós. O cuidado de Deus é para que a gente sinta amor por Ele. Ele fala aqui sobre não um abraço sobre a cabeça do nosso irmão. É você levar aquele camarada que te fere a entender que ele precisa se arrepender do que ele está fazendo, a entender que ele não pode mais continuar com aquelas práticas. Se ele continuar fazendo coisas erradas, ele vai dar um braço sobre a cabeça dele. Então, quando ele se arrepende, ele entende que precisa ter a sua postura e a sua natureza transformada, porque senão ele vai flutuar brasa. E essa brasa não é uma coisa simbólica, não, é literal. A tua cabeça vai queimar. Vai queimar. E ele finaliza falando: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Então, assim, não te deixar vencer do mal é você não permitir que o mal ele venha prevalecer. É você não permitir que o mal ele venha invadir a sua vida, as suas ações, as suas decisões, o seu comportamento. Talvez você esteja pensando assim, esse discurso aí, na fala, é muito fácil, mas vem viver o que eu estou vivendo. Vem passar o dia a dia atendendo os clientes que eu atendo. Não é? Vem ver como é que os camaradas fazem comigo. Como é que os caras me tiram como otário muitas vezes. Não? Mas aí eu vou pagar o mal com o mal? Não. Eu não vou me deixar vencer do mal, mas eu vou, através do bem, das minhas ações, tem que refletir quem está na minha vida. O Senhor está na tua vida. A nossa confiança está no Senhor. Os nossos olhos precisam estar voltados em Cristo. As pessoas precisam ver Cristo na nossa vida. A nossa mente foi transformada. Nós experimentamos a boa e perfeita vontade do Senhor. É agradável. Então, essa realidade precisa ser manifesta na nossa vida. As pessoas do mundo precisam olhar para nós e ver Cristo. Precisam olhar para nós e entender que nós temos uma natureza transformada em Cristo. Que a nossa natureza foi transformada
passos, o Senhor conduz a minha vida. É isso que Ele está dizendo. Tudo que eu falei aqui se resume nisso.